O som do rugido da onça, de Micheline Verunsky. Para Theo, que nomeou essa história, e para Nina, que traz no rosto a nossa herança, meus iauaretés, para Raoni, a onça. Quando Nimue criou o mundo, o fez a partir de seu próprio corpo. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas que, se apurarmos a vista, encontraremos em seus detalhes. Há uma elegância no mundo por vezes despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Em seus cabelos se emaranham de igual modo os fios de fogo, de água, de vento e de ar. Em seu rosto se incrustam jaguares e macacos, ratos e antílopes, formigas e coatis, beija-flores e serpentes, todo o sortimento de animais que conhecemos, além daqueles que desconhecemos, os animais sem nome, ainda não descobertos, não catalogados, sem taxonomia, os animais desaparecidos. Uma gigantesca jiboia circunda a cintura do mundo e se fecha, engolindo a si própria. Inhames, batatas e macaxeiras calçam seus pés. Trepadeiras, troncos, cipós, orquídeas e flores de diversas cores e formatos conformam-se em seu peitoral, braços, pernas, sexo. Em suas unhas encarpadas de rochas e cristais, irrompem folhagens ora miúdas, ora de formidável tamanho, abrindo fendas em seus corações minerais. O sexo do mundo é instável, ora macho, ora fêmea, ora macho e fêmea, ora algo que não podemos definir com palavras, esse meio insustentável para a mensagem. A aparência do mundo é também instável. Muitas vezes, seu rosto se afigura como que feito de legumes e frutas. Árvores milenares irrompem de protuberâncias na testa, como chifres. Muitas vezes assume o aspecto de uma grande e dessemelhante ave. Seus olhos, no entanto, são sempre faíscas multicoloridas. Nimue ofereceu sua criação aos primeiros donos, os animais primordiais. É com eles que as pessoas precisam negociar para comer, para beber, para construir casas, edifícios, iglus, taperas, malocas, favelas. É a eles que se deve prestar contas do minério extraído até que a terra vire ferida em crosta, das caldeiras explodidas, dos carburadores entupidos, dos rios envenenados e das minúsculas partículas de plástico que incham no ventre dos oceanos. É a eles que devemos prestar contas, e eles cobrarão. Da Cosmovisão Miranha. Parte 1. No princípio, eu era de carne e estava na terra. Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. Capítulo 1. Foram muitos dias por mar e terra, e o tempo em que eles estiveram no mar foi de medo, fome, doença. O mar, eles não sabiam, se afigurava como um grande ajuntamento de todos os rios, que os assustava com sua boca enorme, seu rugir, mesmo na calmaria, sua respiração de bicho surdo e feroz por baixo de seus pés. Estremeciam. Tanta água não, nunca haviam conhecido, um espírito assustador em sua baba salgada, esturrando. Mas onça é que não. Por vezes o próprio céu invertido em água. Sob seus pés, água que corria, despropositada jiboia. Acima da cabeça deles, água exata a inferir. Talvez borduna ou flecha em vertiginoso voo. Às vezes, sobre seus corpos, a água em cristais polidos,
muito frio, coisas que cortam e matam. Nenhum deles nunca vira um rio que falasse tantas águas, rio sem margens. Em nenhum dos rios que conheciam, tanta fúria, tanto mistério. Nem o Paranaçu, a mãe de todos os rios, a quem os brancos chamam de Amazonas, aquele que guarda o mundo que existe para a vida que se vive depois de morrer. Nem ele se apresentava tão perigoso, tão ameaçador. Outro sim, cruzar aquela água infinita e perturbada, imenso rio sem margens, certamente era morrer sem chegar ao lugar dos antepassados. E embora o medo corresse por seus ossos e os fizesse tremer, havia ainda que a grande fera era mesmo a embarcação e aquilo que a colocava em movimento, a carne bruta e ameaçadora dos marinheiros, a força invisível, liame que lhe dera ânimo de existir e que permitia, no intestino do porão, a ânsia, o vômito, a merda já esverdeada e líquida que o lavava e recendia a podre, e ainda os insetos e ratos, pragas que alimentavam todo o sortimento de moléstias. O navio, pois bem, grande canoa da morte. Pessoas, plantas, bichos, macacos, quidiziba, tatus, goi, tamanduás, rei e ainda os desencantados. Como chamá-los? E Inê pudera observar ainda em terra os cientistas em seu trabalho de desencantamento, e logo percebera que não se tratava apenas de matar o bicho. Era outra atividade. Primeiro, levavam sua alma para a pele do papel em tão perfeita conformidade que seria possível dizer que o bicho rastejaria, caso fosse cobra, ou voaria, caso fosse pássaro, para fora daquele frágil limite. Depois, o desencantamento prosseguia. E morrer era só uma parte muito pequena daquilo tudo. O bicho mesmo, em força e sangue, era tornado em nada depois que tudo se dava por encerrado. Morto e destripado, o bicho era limpo, sendo raspada na pele a carne já desprovida de poder, e o corpo esvaziado de tudo o que tinha sido um dia, restando um saco mole e triste, que só depois seria reconstruído com palha ou qualquer tipo de enchimento que servisse, recebendo, pouco a pouco, a antiga forma, e sendo assoprada nele aquela outra cara, aquele outro corpo, aquela boca que, aberta, não mais comeria, que fechada, não mais se abriria, e era daí que surgiria um novo bicho, o outro bicho, muitas vezes inventando um movimento que nunca poderia terminar, endurecido em uma posição, salto ou bote, que a partir daquele momento jamais poderia se extinguir. Aos olhos de Inê, o desencantamento era uma coisa verdadeiramente assombrosa. Que vida a deles, a dos desencantados! Inê observava tudo aquilo com temor e, em cada um daqueles bichos, procurava uma voz, um movimento. Procurava neles também reconhecer os olhos da mãe, do irmão, de qualquer parente que ficara para trás, como se isso fosse possível. Procurava neles até seus próprios olhos, perguntando dentro de si mesma: será assim que tudo vai acabar? Inê, paralisada, fixada na mesma posição, eternamente, talvez com um olhar triste, talvez com um olhar surpreso, talvez com um sorriso ao mesmo tempo impassível e engraçado, ou quem sabe, lábios apertados um contra o outro, numa tristeza capaz de embaraçar quem venha a me observar em qualquer tempo? E essa larga viagem em que me levam é também uma viagem de desencantamento, de destripamento? Eram coisas que ela se perguntava, como se já soubesse quais seriam as respostas, antevendo seu retrato na parede branca de um museu visto por centenas de pessoas
que não a conheciam, que não sabiam seu nome, ou o que sentira no dia em que seu captor se postara diante dela com material de desenho e tintas, muito pronto para roubar a sua alma e obrigando-a, quando já não era mais natural, a se despir. Pessoas que, mirando seu olhar cabisbaixo, ignoravam que muito dela ainda permanecia ali. Na tarde em que vira uma grande onça destripada no terreiro, o coração se tornara muito pequeno dentro do peito, minúsculo coração de pássaro sem penas, reduzido à presa caída do ninho. Naquele dia, entre raiva e dor, chorou por si mesma pela primeira vez. Capítulo 2. Esta é a história da morte de Inê, e também a história de como ela perdeu o seu nome e a sua casa, e ainda a história de como permanece em vigilância, de como foi levada mar afora para uma terra de inimigos, e de como, por artes deles, perdeu e também recuperou a sua voz. Preste atenção, essa voz que eu apresento agora não é a mesma voz que ecoava pela mata chamando pelos seus irmãos mais velhos enquanto colhia frutas para levar para a maloca. E muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão. A voz abafada por vergonha das imprecações incompreensíveis dos cientistas e, depois, contida pelos risos nervosos dos cortesãos e pela impaciência rude das Fraulein. Tampouco é a voz que ignorou o que diziam sobre ela os jornais e as revistas da época, as cartas escritas em letras flexíveis como o broto do cipó. Essa voz que você ocasionalmente escutará em sua cabeça e que se confundirá com a sua própria voz, ou com a voz da sua filha, ou da criança da mulher vizinha, ou até, quem sabe, com a voz de sua avó, seja ela quem for, não é a mesma voz com que Inê nasceu. Não é aquela que virou pedra em sua garganta quando ela foi viver no grande castelo entre pessoas quase transparentes de tão brancas, suas carnes moles e azedas se movimentando por entre os panos coloridos e brilhantes que, embora bonitos, não poderiam disfarçar o feiume dos seus captores, seus cabelos, a maioria desbotados, carecendo da beleza esplendente que a tinta negra do uito pode dar. Também não foi aquela voz que ela escolheu, tesouro muito bem guardado, para que os inimigos não tivessem mais nada dela. Empresta-se para Inê essa voz e essa língua, e mesmo essas letras, todas muito bem arrumadas, dispostas umas atrás das outras, como um colar de formigas pelo chão, porque agora esse é o único meio disponível, o mais eficiente. E embora ela, essa língua, seja áspera, perfurante, há alguma liberdade sobre como pode ser utilizada, porque houve muito custo em aprendê-la. Assim, se há uma recusa em usar a palavra taxidermia e se escolhe usar a palavra desencantamento, há teimosia nisso. E pode ter certeza de que Inê aprovaria esse recurso. Se, em lugar de rio, ela falar muai ou até flus, pode-se tratar de uma admoestação a respeito do que lhe fizeram. Para contar essa história, Inê adverte que não é possível ser tolerante. Ademais, usa-se essa voz e essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor. É possível envenená-la, zarabatana, como fazem os guerreiros do povo Miranha com o curare preparado com o suor e sangue de suas mulheres. É possível incendiá-la, curare quente e amargo. E de todo modo, como já se disse, é possível usá-la como se quiser. Essa é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade. Mas o que posso fazer se não contar
entre as rachaduras, essa história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem, essa história procura o sol. Quando Inee morreu, ela estava com 12 anos de idade. Então, essa é a voz da menina morta. E se alguém perceber nela um acento rascante e acaso a confundir com uma voz muito velha que se eleva de uma sepultura congelada, garanto que é da infância que essa voz brota, nasce e se levanta. E toda a voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordina os sentidos. E agora que já se sabe, sigamos pelo começo de tudo, por aquilo que foi determinado como começo de tudo. E embora alguém possa refutar e dizer que essa história começou com um rei que, o bisaco cheio de moedas da ávida burguesia, resolveu lançar-se ao mar, aquele mesmo, o tenebroso, eu desminto e digo que tudo começou mesmo em Inee. Capítulo 3. A mulher se reclina. Seus olhos e seus ouvidos se colocam a postos. Sua boca aberta recebe o hálito que atravessa as folhas das árvores, os animais, que tocara a pele de todas as mulheres antes dela. Ela está no centro da maloca, e a maloca é o ventre do universo, e a barriga dela, o centro do mundo. Sobre o telhado, o céu rebrilha de estrelas, crânios muito alvos faiscando eternamente. Então ela começa a gritar seu suor de seiva e sangue. O trabalho dos ossos do quadril se afastando como pedras que há muito assentadas não resistem à imposição violenta das águas. Ela sente as dores em ondas que vão e vêm, em fluxo e refluxo. E, enfim, seu canal se dilata totalmente para a passagem dos rios. Primeiro, o rio que traz um menino. Depois, o rio que traz uma menina. São todos os rios que chegam naquela noite, todos os braços e pernas do Japurá, todas as águas do Paranaçu, cujo nome ancestral é Deus que fala todas as línguas. E, conforme o trabalho das dores rasguem o breu, nascem a menina e seu irmão. Ela, uma criança mirrada, mas de olhos bem abertos e com uma pequenina boca vermelha como o fruto do buritizeiro, e por esse motivo é chamada de Inee pelo velho avô, o xamã. Está destinada a crescer e a aprender os ritos das comidas, os usos da assakurana, o preparo do curare. O irmão, em tudo igual e diverso dela, nasce destinado à guerra e, por seu grito, como que de trovão, Tissi é chamado e recebe do velho avô um dente de onça do seu colar. A onça, sim, inimiga do seu povo, mas a quem devem temor e respeito por ser a dona da caça, aquela que lhes permite viver em seus domínios. Inee cresce escutando a história do seu nascimento e do nascimento do irmão fluindo, como a água de onde veio, da boca de sua mãe. É uma das histórias que mais lhe agradam ouvir, mais do que a de Juzinha Mui, o devorador de gente, mais do que as histórias do quebradão das antas, mais do que o episódio da tartaruga que chorava por não poder chupar os testículos do tuxauá que havia morrido e que arrancava risadas de todos os ouvintes, moços e velhos. Escuta também como surgiu a desconfiança que o pai passou a ter dela quando, ainda muito pequena, se desgarrou das mulheres que preparavam a iuca e ficou horas desaparecida. Somente a encontraram no fim da tarde. Quando as esperanças de vê-la viva novamente se esvaíam, os parentes a avistaram à margem do rio, em companhia de uma enorme onça. Inee de cócoras, Tipaiu, a onça, a seu lado, a cauda batendo ritmadamente de um lado para o outro, como quem espera, como quem vela,
tendo deixado a criança intacta e segura até a chegada do seu povo, quando então foi embora. Naquele dia, o entendimento do pai dizia que a filha, por haver se ajuntado em pacto com a inimiga, mesmo sem ter ciência do que havia de fato acontecido, era agora inimiga como a onça. Muito embora o velho avô a tenha benzido em proteção dos donos dos animais no instante em que nascera, o pai acreditava que o evento era um sinal de maldição. Ela um dia se transforma e nos devora a todos, como o Nonuetema se transformou em jaguar, acusou o pai certa vez, deixando a mãe entre irritada e amedrontada pelo destino que via se desenhar para a filha. Para o avô, aquele ódio não estava certo. O encontro da menina com a onça cintilava como uma dádiva quando ele consultou a sabedoria da Coca a respeito. Mas mesmo isso não conseguia retirar a cisma do coração do filho, cujas fibras embranqueciam a cada contato com os estrangeiros, o que era, de fato, e o velho sabia, uma verdadeira desgraça. Alheia a esses embates, a menina ia seguindo a vontade de crescer e, ademais, a cisma ou a raiva do pai eram inconstantes, ora recrudescendo com uma nova implicância, ora adormecendo, como se nunca tivesse existido. Ela não sabia se gostava de ter sido onçada por Tipaiú, mas em seu coração sabia que, por outro lado, não desgostava. Onça voa de um grande salto, onça engana os melhores caçadores, onça esturra, enchendo a mata de reverência e temor. Onça enterra os dentes no cangote do inimigo. Ela pensava, em pensamento desarrumado de criança pequena, pensamento que ia guardando muito bem guardado, que talvez, algum dia, haveria de ter alguma serventia ter feito pacto com onça. Quando a menina completou 7 anos, o avô decidiu levá-la às festas de Iurupari, o dono das frutas, quando meninos e meninas são colocados diante do Exauamina, para talvez serem escolhidos em uma missão de grande responsabilidade. Entre o povo dela, meninas e meninos tinham a mesma honra de ser escolhidos. Assim, ao som das trompas e flautas, Inee foi uma das crianças eleitas, e por isso deveria mirar Iurupari por 7 vezes, para que, quando completasse 12, se convertesse em curadora do corpo e do espírito, vendo aquilo que ninguém mais poderia enxergar.